Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rúbia Martins e hoje eu quero gravar para vocês este vídeo falando de um tema muito importante e que por muitos anos impactou a minha vida negativamente. E eu não sabia que eu tinha este comportamento instalado dentro de mim. E aí as coisas não davam certo. Eu não crescia, eu não estava me desenvolvendo, eu não tinha prosperidade na minha vida. Até que um dia eu parei e disse: tem alguma coisa errada. Nós, seres humanos, nós nascemos para sermos amados, pertencentes e importantes. Quando algum desses elementos falta em nossa vida, a gente se sente abandonado. E é justamente esse sentimento de abandono que gera um outro sentimento, que é o sentimento da rejeição, tema do nosso vídeo de hoje. O sentimento de rejeição é um dos sentimentos que mais nos prejudicam durante a nossa vida, ao longo da nossa vida. Ele prejudica o nosso crescimento pessoal, prejudica o nosso relacionamento interpessoal. O sentimento de rejeição, ele gera outros sentimentos. Gera sentimento de ódio, sentimento de vingança e sentimento de mais rejeição. Se aquela pessoa me rejeita, eu também vou rejeitá-la. Vocês já pararam para se perguntar por que é que os crimes passionais acontecem? O que é que motiva os crimes passionais? Falta de amor, pertencimento e importância. Um deles já não sente mais essas coisas. E aí vem o quê? O sentimento de rejeição, manifestado em ódio, em vingança, em morte. O sentimento de rejeição é uma sementinha. E ela pode ser começada, plantada lá no ventre materno, devido a uma gravidez indesejada, devido à mãe sentir que aquele não era o momento, devido ao pai não querer assumir a criança e ficar ali verbalizando para a mãe que só vai assumir mediante um teste de paternidade depois que a criança nascer. O divórcio dos pais, quando tem filhos pequenos, também pode configurar uma sementinha de rejeição, porque um dos pais já não está dando a mesma atenção para a criança, fica ali à mercê de finais de semana. Ainda mais quando os pais se casam novamente, têm outros filhos, outra família. A morte de um dos pais também configura sentimento de rejeição, porque a criança ela não tem a capacidade natural para entender o processo da vida. Ela só sente aquela falta, aquele abandono e, consequentemente, a rejeição. Preferências entre irmãos e comparações, isso é devastador. A mãe e o pai preferem aquele filho, porque às vezes ele é mais novo, porque às vezes ele é mais doente, porque às vezes ele dá mais trabalho. A criança não entende isso, ela não tem capacidade cognitiva para isso ainda. Ela quer ser amada, pertencente e importante igualmente. Comparações dos professores, rejeição dos coleguinhas de escola, bullying. Quando um dos pais adoece, principalmente mentalmente, a criança, ela não entende, ela só sente. E ela sente que é rejeitada. Então esse sentimento, ele é devastador. E boa parte do que somos hoje é devido a esse sentimento que foi surgido lá na nossa infância. A sementinha foi criada lá. Vocês sabiam que a maioria das pessoas que eu pergunto, você se sente rejeitado? A pessoa fala não. Quando eu começo a falar dos comportamentos que uma pessoa com raiz de rejeição tem, ela fala, poxa vida, eu já fui rejeitado. E vocês sabem quais são os comportamentos? Comportamentos de pessoas que têm raiz de rejeição. Perfeccionismo é um deles. O que a pessoa faz? Perfeccionista. Ela acha o seguinte, que fazendo as coisas muito bem feito, ninguém vai rejeitar ela, criticar ela. Pessoal, um doce engano, não é? Porque, primeiramente, que a perfeição ela é um ponto de vista. Então, a mesma forma que um pode ter um ponto de vista de que está perfeito, o outro pode ter outro ponto de vista. Não é verdade? E temos também
O ciúme. Ciúme é um comportamento de quem tem raiz de rejeição. Tem medo de ser trocado, medo de ser substituído. Complexo de inferioridade. A pessoa se acha inferior com medo de ser rejeitado. Sentimento de culpa, assume todas as culpas, até aquilo que não é dela. Medo de ser rejeitado. Baixa autoestima. A pessoa, ela tem uma visão distorcida de si mesma. Medo de ser rejeitado. Manipulação, quando um manipula o outro, querendo estar certo, falando ali, verbalizando. Sentimento de rejeição. Vícios de todos os tipos. Vícios emocionais, vícios comportamentais, vícios de droga, de álcool, de pornografia, de trabalho. A pessoa vive numa fantasia, além daquilo que é realidade. Medo de ser rejeição, medo de ser rejeitado. E vocês sabem o que a gente faz? Quando a gente tem esse tipo de sentimento, a gente tenta se proteger. Sabe como a gente se protege? Fazendo votos secretos. Sabe o que é voto secreto? Eu já fiz muito voto secreto na minha vida, muito voto secreto. Voto secreto é a famosa frase nunca mais. Quando você se sente rejeitado, você fala nunca mais aquela pessoa me magoa, nunca mais eu vou à casa daquela pessoa porque ela não me convidou, nunca mais eu me caso novamente, nunca mais eu me interesso por alguém novamente, nunca mais. Com esse tanto de nunca mais, sabe o que a gente vai fazendo? Cada nunca mais é uma barreira, é uma muralha. Quando a gente percebe, a gente está envolto a tantas muralhas e preso no nosso próprio cativeiro. Presos. Porque a gente cria uma muralha aqui, a gente cria uma muralha ali e a gente vai criando, a gente não desiste de criar muralhas. Quem tem raiz de rejeição tem certos comportamentos. Esses comportamentos fazem tanta diferença na vida da gente, porque são reflexos. Então, o nunca mais é um desses comportamentos. Agir com falsidade é comportamento de raiz de rejeição. É quando você cumprimenta uma pessoa, a pessoa não te cumprimenta. E aí depois no outro dia ela vem e fala assim, me desculpa, eu não te vi na rua aquele dia, eu tava corrido e tal. Você fala, não tem problema não. Não tem nada, tá tudo certo. Não tá. Você sentiu raiz de rejeição. Quando a pessoa usa de mecanismos de defesa, sabe? Dá gelo. A pessoa não te cumprimenta na rua, não te convidou para um churrasco, você não foi convidado para o casamento do vizinho. Aí você começa a dar gelo, ficar magoado. Vou dar um gelo naquela pessoa ali. Mecanismo de defesa, gente. Não tem essa história de dar gelo. Verbalizar e tentar convencer o outro que você está certo. Isso é comportamento de quem tem raiz de rejeição. Barganhar. Quando você barganha, você faz alguma coisa para ter outra em troca. Você só faz porque você quer ter outra em troca. Conformismo. Quando você não dá a sua opinião, você fica sempre calada, conformando com tudo que está ali à sua volta. O quê? Medo. Medo de rejeição. Então, cuidados com os votos secretos que você faz, com os nunca mais que você usa na sua vida. Cuidado com os comportamentos de falsidade que você tem. Cuidado com os comportamentos de defesa, os mecanismos de defesa que você usa na sua vida. E aí, gente, tudo isso vai se tornando uma bola de neve. Por quê? Porque tudo isso foi plantado lá na nossa infância. E hoje, boa parte do que somos hoje veio lá de trás. Se você não tomar consciência do que está acontecendo hoje, como que você vai melhorar e mudar? Eu tinha muito isso. Quando eu vi, eu estava sozinha, cercada no meu próprio cativeiro. Uma lembrança forte que eu tenho de raiz de rejeição é que na formatura do meu filho de 6 anos, eu entrei com ele, teve todo ali aquela festa, aquela dança. No final, as crianças ganhavam uma cesta enorme, cheia de guloseima, uma pantufa todinha.
E aí o que ele fez logo ao final da formatura, quando ele pegou aquela cesta enorme, o olhinho dele brilhava, ele veio correndo na minha direção, mas passou direto. Entregou a cesta, que era um presente que eu tinha compro e pago para ele, entregou para o pai dele. E eu e o pai dele, na época, já éramos separados há 2 anos. Lágrimas correu nos meus olhos, porque eu ficava ali naquele monólogo, pensando ali comigo mesma. Bom, eu comprei a cesta para ele, mas se ele tivesse que dar essa cesta para alguém, tinha que ser para mim. Por quê? Pro pai dele. Não contente, eu fui questionar meu filho de 6 aninhos. Filho, por que você foi dar a cesta pro seu pai? A cesta é sua, eu comprei para você, eu paguei a formatura. Você vai lá dar a cesta pro seu pai? Sabe o que ele me disse, gente? Eu tenho até vergonha de contar essa história. Ele me disse o seguinte: eu dei a cesta pro meu pai porque assim eu posso ter ele mais perto de mim. Sabe o que ele estava fazendo? Barganha. Raiz de rejeição já totalmente instalada no meu filho de 6 anos. Totalmente instalada. Ele já estava aprendendo a barganhar. Se ele desse aquilo, ele receberia. Na época eu não tinha consciência disso, eu não sabia que isso estava instalado dentro de mim e muito menos na cabecinha do meu filho. Eu só sei que eu me desculpei com ele, eu elogiei a atitude dele, mas internamente eu fiz mais um voto secreto. Nunca mais passo por uma situação dessa. Nunca mais aceito esse tipo de coisa acontecer na minha vida. Só que, gente, foi só trazendo isso para a minha consciência, foi só trazendo isso para buscar lidar com isso, é que eu descobri que eu tinha uma raiz muito forte de rejeição, muito forte. Então, se você é daquelas pessoas que se sente magoado porque não foi convidada para um churrasco, se sente magoado porque não foi te falado um bom dia, tudo isso é raiz de rejeição. Só que eu aprendi uma coisa, aliás 2, uma delas, não leve nada para o lado pessoal. Você não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa, qual que é o motivo dela ter feito isso. E outra, não tire conclusões precipitadas. A gente não sabe ficar aí, ai meu Deus, pessoa arrogante, ai meu Deus, vou dar gelo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Se tem uma coisa então que eu descobri aqui, quando Deus quer que eu esteja em algum lugar, Ele dá um jeito de me colocar lá. Se Ele quer que eu esteja numa reunião em família, eu estarei lá. Se Ele quer que eu seja convidada para um casamento, ali eu estarei. E se eu não estiver, não é porque eu não sou bem-vinda, não é porque a pessoa não gosta de mim, é porque simplesmente não é o meu lugar, não é para eu estar ali. Então eu aprendi muito e cresci muito. É claro que nesse vídeo aqui não vai dar para eu falar as N ferramentas que a gente tem para se livrar dessa raiz de rejeição, para acabar com esse tipo de comportamento que só impacta negativamente a nossa vida. Mas existem formas de lidar com isso. E eu dei aqui algumas formas. E a primeira delas é trazer para a sua consciência se você tem ou não esse tipo de comportamento. Eu espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.